Por isso nosso coração é grato. A gente vem aqui para poder louvar o Senhor, para poder engrandecer o Teu nome, para ouvir mais das Tuas verdades para a nossa vida. Pai, que de forma nenhuma a gente saia da mesma forma que a gente entrou aqui, mas que Tua palavra entre no nosso coração e retire aquilo que tem que retirar, que faça crescer aquilo que tem que crescer, no louvor da Sua glória. Senhor Jesus, usa a gente para a expansão do Teu Evangelho, para a expansão do Teu reino. Possamos ser de fato instrumentos Teus para a salvação de vidas. Que pessoas de fato sejam salvas, Deus. Por favor, esse é o nosso pedido essa manhã. Seja engrandecido através dos nossos lábios, através dos nossos louvores, através das nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês um texto. A gente ainda está sem projeção. Peço um pouquinho de paciência para vocês. Caso queiram acompanhar na sua Bíblia, caso você tenha entrado, o texto está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Vou ler com vocês. Diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que a gente nunca esqueça disso. E que a gente bendiga também ao Senhor por conta das coisas que Ele tem feito. Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais e nos elegeu antes da fundação do mundo, para que a gente possa ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Ele escolheu a gente, para que a gente seja adotado como filhos dele. Tudo isso, gente, para que Ele seja glorificado. É para o louvor da glória dele. Que você está aqui, que o seu coração é cheio de alegria, que você foi salvo, que todas as coisas que a gente encontra nas Escrituras, que o Senhor confirma no nosso coração através do Espírito dele, através da palavra, tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Então que a gente possa fazer dos nossos louvores aqui, nossas orações, que a gente consiga de fato estar com o coração alegre, com o coração cheio de gratidão, entendendo quem Deus é, o que Ele fez e quem a gente é por causa disso. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado essa manhã. Bom dia, gente. Queria contar as histórias de pé. Que essa canção seja como nossa oração. Pai, precisamos de Ti, Senhor Deus. Cantem Pai Nosso, que está no céu. Pai Nosso, que estás no céu, santo é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que estás no céu, santo é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra, assim como
pedimos essa manhã, Pai. Venha a nós, nos ajude, Pai. Nos transforme, Senhor, essa manhã. Pai nosso, Pai nosso, que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como nos céus. Venha o céu na terra, assim como nos céus. Venha o céu aqui. Venha o céu aqui. Declare teu reino. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Para finalizar, teu reino. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Precisamos de ti essa manhã, Pai. Estamos aqui agradecendo, Senhor Deus. Corações gratos a ti, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu és em nossas vidas, Pai. Em Salmos 86, versículo 5, tem uma oração davídica. Salmos 86. No versículo 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Senhor Deus, Pai, estamos aqui te agradecendo, Senhor Deus, porque mais uma manhã o Senhor nos trouxe aqui, Pai. E além disso, Pai, mais uma manhã, nessa manhã a gente sabe que tem uma igreja sendo implantada em Itaipuaçu, Senhor. Naquela implantação, Senhor Deus, que estávamos indo nas terças-feiras e agora, pela parte da manhã de um domingo, as pessoas podem estar lá presentes, Pai. E isso alegra o meu coração, porque a gente vê que a Tua palavra está sendo expandida, Senhor Deus. O Teu reino aumenta, Senhor Deus, e agradecemos por isso, Pai. A gente lhe agradece porque, por mais que no meio de uma pandemia, Senhor Deus, com tantas dificuldades, Senhor, derrama graça, Senhor Deus, e faz com que a gente consiga realizar nossos planos. E agradecemos, Senhor Deus.
E por mais que muitas das coisas a gente não venha a ter, Pai, a gente sabe que o melhor, o maior já foi dado, que foi seu Filho, Pai. Seu Filho para nos salvar. É nesse momento que a gente entra nesse momento de condição, convido vocês a estarem orando, falando com Deus e agradecendo a Ele, contando seus pecados e pedindo, clamando a Ele: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E pedimos, Pai. Grande é esse amor que vem até nós, e cantaremos sobre isso. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantamos, Pai. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme ele terminou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Esse é o momento que a gente entra no
períodos de generosidade, períodos de dízimos e ofertas. E logo após, fala sobre a gratidão. E que nossos corações transbordem dessa gratidão, assim como a gente tem cantado louvores que a gente se alegra em Cristo, se alegra nele por tudo que ele tem feito. A gente pede sua ajuda. E que vocês possam estar fazendo isso com gratidão a cada momento, se não hoje, em outro momento. Que além disso aqui, que nosso louvor seja de coração, que tudo que a gente faça para Cristo seja de coração. Atrás de cada cadeira tem 2 envelopes, um envelope preto e um envelope vermelho. O vermelho para as plantações e o preto é para aqui, para a nossa igreja, aqui em São Gonçalo. Aqueles que sentirem em seu coração de estarem dizimando, ofertando, fica à vontade, a gente vai cantar aqui uma música. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a ter um coração mais generoso, Pai. Ter um coração mediante a Ti, Senhor Deus, igual ao Seu, Pai. Deus. Começamos a de coração cantando. É de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, é de coração tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover, se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso
recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pode sentar. Bom dia, irmãos. Hoje é um dia para se festejar, né? Começamos o culto domingo lá em Itaipuaçu e também continuamos com a nossa programação aqui. E hoje, infelizmente, não temos data show. Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 15. Mas antes disso, gostaria de orar por vocês. Meu Senhor Todo-Poderoso, Senhor, me use para fazer a Tua vontade, meu Deus. Que o Seu nome seja glorificado hoje, meu Deus. Que possamos aprender e ter certeza do Teu Evangelho. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, a pregação hoje vai ser sobre 1 Coríntios 15. É claro que a gente não vai falar o capítulo todo, porque são 58 versículos. Então, obviamente, eu ia extrapolar muito meu tempo se eu parasse para ver versículo por versículo, embora eu gostaria. Mas vamos falar primeiro sobre algumas partes. Mas antes disso, eu gostaria de falar o que é o Evangelho. O Evangelho, a gente afirma que é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar do inferno, para termos a vida eterna. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou e depois de um tempo foi para a destra do Pai e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que atua como selo para o crente. Guarda o crente, representa que o crente será plenamente redimido no futuro. Então, tudo bem, essa é a verdade do cristianismo, mas vocês podem ter alguma pergunta. Por exemplo, talvez tenha alguém aqui que não seja crente que afirma que a ressurreição não aconteceu. Ou tem alguém aqui que é crente, mas de vez em quando bate aquela dúvida, bem passageira, mas bate, se isso tudo é verdade. E eu gostaria de falar que essa era uma dúvida que até mesmo algumas pessoas em Corinto tinham. Por quê? Vamos lá. Paulo escreveu a carta aos Coríntios entre 55 e 57 depois de Cristo. Né? E a gente vê nessa carta que é uma carta que até estudiosos céticos reconhecem como uma carta de autoria de Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo nessa carta, como eu disse, estava nesse capítulo propriamente, ele estava falando sobre um grupo que falava: a ressurreição não acontece, não tem ressurreição. Era um grupo que foi provavelmente muito influenciado pela filosofia da época, que via a matéria como algo inerentemente ruim, e por isso esse grupo estava causando uma confusão, e Paulo veio resolver essa questão. Então eu quero que vocês se imaginem nessa igreja de Corinto, por volta de 20 anos depois da morte de Cristo, e alguém da igreja que você está começa a falar isso, e Paulo, que é uma pessoa muito conceituada, envia uma carta para vocês. E nesse capítulo 15, Paulo vai fazer o argumento do porquê a ressurreição aconteceu. Porque não é só uma história, não é só um conto de fadas. Ele começa falando, em 1 Coríntios 15, desde o início: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Antes da gente entrar nesse texto, gostaria só de falar que a tradução que eu estou usando é a Nova Versão Internacional.
tá? Se tiver diferente da tradução que você está usando, tudo bem, porque a maioria das traduções fala a mesma coisa. Só muda uma palavra aqui e cá, né? Talvez se você tiver uma tradução mais antiga, as palavras são um pouquinho mais, que não são mais usadas, mas é a mesma coisa. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando, o evangelho que eu preguei, Jesus ressuscitou nos mortos, vocês têm que crer nisso, ou vocês estão crendo em vão. E ele vai lá e fala, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Né? Esses termos é interessante porque o qual vocês receberam era usado por judeus como passar uma tradição. Né? Então parece que essa tradição é muito antiga e não começou com Paulo, essa que ele vai citar mais à frente. Ele estava assim, gente, olha essa tradição, isso aqui é que a igreja acredita. Eu passei para vocês essa tradição é mais antiga. Né? Isso a maioria dos estudiosos hoje, pelo menos na área de apologética, falam sobre isso. Falam que isso é Paulo passando uma tradição que os cristãos tinham. E porque provavelmente uma tradição antes de Paulo? Bem, escolha de palavras, o ritmo. Não vamos entrar em todos os detalhes porque é bem técnico. Mas vamos ver o que essa tradição diz. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu ao Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então todos os apóstolos. Então, o que a gente pode ver desde o início dessa tradição, que embora a gente não saiba onde termina a citação de Paulo, a gente pode ter certeza de uma coisa. Paulo afirmava que Jesus morreu e ressuscitou, como foi predito pelas Escrituras. Cristo cumpriu as Escrituras, não foi só uma coisa que aconteceu e o pessoal ficou assim, nossa, por que aconteceu isso? Nós temos que inventar alguma coisa. Não, Paulo afirmava, isso aconteceu conforme foi dito pelas Escrituras. E, como a gente viu, ele cita algumas testemunhas, ele cita Pedro, Tiago, os 12 apóstolos, e também ele cita 500 testemunhas de uma só vez. É como se Paulo estivesse dizendo, gente, então, 500 pessoas viram Jesus de uma só vez. Pergunta a eles, então, se eu estou mentindo? Se lembre que isso aconteceu 20 anos, cerca de 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, obviamente, tinham pessoas que ainda estavam vivas, e Paulo ainda fala que a maioria ainda vivia. Então, 251, vamos botar o mínimo do mínimo, ainda estavam vivas e ainda poderiam testificar que Jesus havia ressuscitado. Além das autoridades da igreja, como Pedro e Tiago e os apóstolos, eles estavam lá, eram testemunhas, eles estavam vivos, a maioria pelo menos. Então, Paulo estava convidando os que não acreditavam, veja que essas pessoas falaram. Aí pode dizer hoje em dia, eles tiveram uma alucinação. Mas, gente, a alucinação não funciona desse jeito. Não existe dado sobre alucinação em grupo. Porque a alucinação é uma coisa que vem da sua cabeça. Então, por exemplo, eu gosto de citar um exemplo dos jovens, né? Porque um líder antigo dos jovens, ele estava no acampamento jovem, passou a noite toda acordado, porque acontece de vez em quando no acampamento jovem, e ele começou a estar com muito sono. Ele começou, caramba, aquilo ali pensei que virou uma raposa, saiu correndo, né? Aquelas coisas que acontecem na sua cabeça quando você está cansado, você não sabe nem de tão cansado que você está, você fica até assim, gente, o que está acontecendo comigo? Mas é claro que ele não falava, nossa, é uma raposa literal. Não, ele estava falando, caramba, eu estou muito sono, estou muito afetado pelo sono. Então, não foi uma coisa da mente. Várias pessoas viram, e ainda mais, eles interagiram com esse Jesus. A gente vê pelos relatos que encostaram em Jesus, que Jesus comeu. Então, a gente vê várias e várias vezes Jesus testificando. Por quê?
Porque os próprios discípulos estavam meio assim, o que está acontecendo? Imagina você, Jesus falando que ia ressuscitar, mas você fica, ele fala meio complicado, deve estar falando de outra coisa, não deve estar falando de ressuscitar não. Mas aí aconteceu, aparece que você fica, não, mas isso aí talvez seja outra coisa, não sei. Então Jesus foi lá calmamente, foi lá, comeu para eles verem, eu tô vivo, eu ressuscitei. E a gente vê isso em vários momentos. Ele ficou bastante dias com eles, apareceu para diversas pessoas, para não deixar dúvida para aqueles discípulos que ele havia ressuscitado. Então, ele vai lá e Paulo está dizendo isso, gente, aqui, veja essas testemunhas, veja o que eles têm a dizer. Se vocês não creem em mim, procurem eles. Era Paulo desafiando essas pessoas a fazerem uma análise do que aconteceu. Então, nos versículos 8 e 9 diz: depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então Paulo vai lá e cita o exemplo dele. Gente, além deles, tem a mim também, eu vi o Jesus ressurreto. Né? E ele ainda fala, eu persegui a igreja de Deus. E isso é muito interessante, porque a narrativa da conversão de Paulo, né, de como ele encontrou Jesus, está em Atos 9. Que ele estava a caminho de Damasco, ele, um perseguidor implacável do cristianismo. Não temos razões para falar, ele tinha uma atração secreta pelo cristianismo. Não, para ele era heresia, ele queria tirar da face do planeta, se possível. Ele estava lá com esse objetivo. Aí, mas só que deu um problema. Por quê? Jesus apareceu a ele. Então, em Atos 9, versículos de 3 a 8, é dito que Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O nome de Paulo era Saulo, tá, gente? Isso aí foi uma mudança que ele fez depois da conversão. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Paulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Então aqui a gente vê que Paulo, esse encontro dramático com Jesus, Paulo ficou cego por 3 dias, até Ananias ir lá orar por ele. Aí Paulo recupera a visão, é batizado. E essa história da conversão de Paulo é interessante porque algumas pessoas céticas, ao analisarem a vida de Paulo, chegaram à conclusão que Jesus ressuscitou de fato. Isso é interessante. Até tem um livro, Mais que um Carpinteiro, é muito bom para você, que você tiver alguma dúvida, porque é um livro pequenininho, umas 100 páginas assim, letra grande, e explica bem explicado sobre o porquê o cristianismo é real, é verdadeiro. E nesse livro, o Josh McDowell, né, ou o filho dele, Sam McDowell, porque são escritos por 2 pessoas, embora provavelmente é o Josh, ele estava numa universidade de Houston e ele estava com um aluno que era cético. Ele cursava história e tinha um livro sobre história romana que falava de Saulo, né, Paulo de Tarso, e que antigamente era perseguidor, depois virou um cristão. Embora o livro não explicasse porquê, ele falou que era desconhecido o motivo. E aí foi que o Josh começou a falar, foi por causa disso, apontou para Atos. E esse jovem começou a ver, faz sentido isso, faz sentido que teve essa mudança radical, porque Paulo apareceu, porque Jesus apareceu a Paulo, né? E o autor do livro ainda diz que depois de um certo tempo esse aluno converteu-se. Existem outras pessoas que também fizeram esse caminho de pensar por que Paulo se converteu. E eles chegaram à ideia de que Jesus realmente apareceu a ele. Afinal, Paulo enfrentou várias perseguições, várias coisas pela causa de Cristo. Ele não estava mentindo. Ele estava sendo sincero do que ele estava passando. E isso entra na segunda parte, em 1 Coríntios 12 a 15.
Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, como vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Versículos 30 a 32. Também nós, porque estamos nos expondo ao perigo o tempo todo. Todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tem de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui Paulo está dizendo, se a ressurreição não aconteceu, então não serve para nada isso aqui que a gente está fazendo. Não serve você estar reunidos como igreja, não serve a nossa pregação e também não serve o testemunho que estamos dando, porque então seríamos mentirosos, estaríamos mentindo contra Deus. Que coisa terrível de se fazer. E ele também vai lá e fala, bem, se não existe ressurreição, então, se a gente não tem esperança nenhuma para o futuro, se a gente não tem esperança para nada, então a gente faz o que quer fazer. Tanto que muitas vezes uma visão de mundo que não acredita em Deus, a pessoa entra em desespero muitas vezes. Às vezes procura algum significado, às vezes procura um significado moral para tudo, mas a realidade é que no mundo sem Deus não temos motivos para... Não temos motivo, não temos moral, não temos nada. Nós iríamos viver simplesmente para satisfazer nossos próprios prazeres. Por que ajudar o próximo? Já que todo mundo vai morrer, não vai adiantar nada. Não existe nada, eu vou viver no máximo no meu prazer. Essa é a ideia do Paulo. Paulo está falando, então façam o que querem fazer. Por que viver como cristão sendo ameaçado, perseguido, já que o cristianismo no primeiro século era perseguido, muitas vezes, por judeus, às vezes algumas autoridades ficavam ressabiadas. Por exemplo, Nero, que depois, Nero ocorreu depois dessa carta ser escrita, e é dito pela tradição, e também o próprio Paulo escreveu, que pelo jeito ele já estava para morrer em 2 Timóteo, se eu não me engano, e os historiadores dizem que aconteceu na época de Nero. Então Paulo e Pedro morreram à toa. Então os apóstolos foram longe, enfrentaram perseguição à toa. Mas não, isso tudo aponta para a sinceridade deles. Eles estavam sinceramente falando, Jesus Cristo ressuscitou, eu vi. Nós somos testemunhas, estamos anunciando a palavra de Deus, estamos anunciando a verdade do Evangelho. O cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento está em Cristo Jesus. Então, o que isso tem a nos dizer hoje em dia? Se lembra que eu falei para vocês pensarem na cabeça de uma pessoa 20 anos depois da ressurreição de Jesus, primeiro século. Mas, Douglas, passou cerca de 2.000 anos, e o que isso tem a dizer a mim hoje? Bem, se você é cristão, você sabe que é muito importante isso. Mas eu gostaria da própria aplicação prática que Paulo faz no fim do capítulo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então ele está falando, tenha a ressurreição como alicerçado no seu coração, saiba que Jesus ressuscitou e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Crê que Jesus é o Senhor e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, como diz Romanos 10, 9 a 11. Porque nós somos salvos por confessar isso. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é dom nosso, é dom de Deus. E a gente vê a verdade, essa verdade deve nos aplicar. A gente pode acreditar que a gente pode descansar, que a gente pode descansar em Deus, que a gente sabe que não importa o que a gente passe hoje, não importa se daqui a uns 10 anos o cristianismo seja proibido no Brasil, não importa se o cristianismo vire uma piada diante de todas as pessoas, mesmo assim a gente pode crer,
que como Jesus ressuscitou, a gente também será ressuscitado no fim dos tempos, que Ele voltará e julgará, que esse nosso corpo, que se Jesus ainda não voltar à nossa vida, será enterrado, ele será ressurreto, não com um corpo caído, mas será transformado, nosso corpo vai ser glorificado. Então, que a gente tenha esperanças assim. Eu gostaria de chamar os músicos já, e gostaria de refletir sobre uma música, né? É uma música que vocês conhecem. Obviamente, eu não vou cantar, tá? Eu sei que vocês gostam quando eu canto, mas eu não vou cantar. E a música diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, e irei à glória ao meu Jesus que vivo está. Então, como diz a música, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, que a nossa esperança não está no fundamento da terra, não está nessas coisas, não está em dinheiro, não está na nossa situação, no nosso emprego. A nossa confiança está no Senhor, porque no Senhor a gente sabe que tudo que a gente faz servindo a Deus não é em vão. Tudo que a gente faz crendo no Evangelho, tentando glorificar a Deus, não é em vão. Que a gente saiba, que a gente adore esse Deus maravilhoso, que a gente se prostre a Ele. Aos crentes, que essa verdade seja reavivada no coração de vocês, que essa verdade seja alicerçada, que vocês vejam o argumento de Paulo, embora eu não tenha entrado em todos os detalhes que esse capítulo entra, mas que a gente saiba que é uma verdade. E aos não crentes, eu convido a vocês, se vocês não entregaram a vida a Jesus, a entregarem, que vocês creiam no Evangelho, que vocês creiam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus é o Senhor, que possamos glorificar a Deus por essa verdade, que possamos adorar Ele, que a gente não ceda, que a gente não ceda às tentações do mundo, às tentações de céticos, porque a verdade cristã foi selada com o sangue de muitas testemunhas oculares. Então, que celebremos a ressurreição de Cristo, que esse momento da ceia que o Senhor instituiu, que seja um momento para relembrá-los também, além da sua morte, a sua ressurreição, que possamos glorificar o nome dele. E quem pode tomar a ceia são as pessoas batizadas e que estão congregando em alguma comunidade cristã. Então, que depois da oração, os diáconos vão servir a vocês a ceia. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por morrer e ressuscitar, Senhor. Muito obrigado. Deus, Tu és grandioso. O Teu amor é grande demais. Ó Senhor, que essas dúvidas que a gente tem, Senhor, sumam da nossa cabeça, e que a gente entenda o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: aconteceu, eu vi, outras pessoas viram, pessoas encostaram, falaram com ele, apareceu muitas pessoas de uma só vez. Então, que a gente aceite essa verdade no nosso coração. E Senhor, se há alguém que ainda não crê no Teu Evangelho, façam crer, meu Deus. Que o Teu Espírito convença do pecado, meu Deus. Pois Jesus veio morrer por nossos pecados. Oh, meu Deus, grandioso és Tu, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
de graça e esperança, de um Deus que salva. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Estamos a ti, Pai. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, mas
Vou finalizar o culto porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, demora mais, eu nem sei, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está em suas mãos, Senhor. Está em ti, Pai. Pessoal, a gente está finalizando a primeira parte do nosso culto. A partir de agora a gente vai ter o nosso CTM com a nossa digníssima professora Ana Estrela, vai dar uma aula espetacular. Eu espero que você possa ficar, tá? A gente tem muito a aprender. A Ana ensina muito bem, é uma das melhores professoras que a gente tem. Então, por favor, fique no nosso CTM. Você vai ter um espaço para poder fazer suas perguntas, você vai ter um espaço para poder tirar suas dúvidas, vai ser agraciado com o conhecimento da nossa professora. Ela está ali com vergonha, mas é verdade, gente. Mas o Senhor vai ser glorificado acima de tudo. Assim como Ele foi no nossa primeira parte do culto, com os nossos louvores, com a pregação, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que a gente continue sendo edificado pelo Espírito de Deus, que age poderosamente nessa igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo culto que a gente pôde prestar a você. Eu peço que o Senhor continue presente no meio da tua igreja, que a gente aprenda mais sobre você, sobre quem você é, no nosso CTM. Deus, nos dê sabedoria para que a gente possa usar isso que a gente aprende no CTM, isso que a gente escuta através da tua palavra, na nossa vida. Que a gente consiga falar sobre você para as outras pessoas, falar sobre o teu evangelho, sobre o teu reino, e que as pessoas sejam salvas, Deus. E que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado nisso tudo, que é o real propósito dessas coisas. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem um momento de intervalo, você pode beber uma água. A gente está com um problema com café, mas à noite vai ter. Então, bebe uma água, conversa um pouco, mantenha o distanciamento, tá, gente? Evita tirar a máscara. A pandemia ainda está aí, nem todo mundo foi vacinado. A gente precisa tomar os nossos cuidados. Mas vamos que vamos, é isso.